Olá, galera. Bem-vindos a mais um programa do Deu Certo. E hoje nós estamos aqui com o Jorge Zaidan, do canal do Boi. E eu queria te fazer uma pergunta. Como que é trabalhar na sua profissão, no jornalismo, nessa área tão extensa? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, todos os alunos, o professor, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, né? Eu imaginei que eu fosse ser entrevistado por uma pessoa. Eu falei, bom, estou tranquilo, né? Eu chego aqui, tem esse punhado de gente, a gente fica um pouco acanhado. Então, espero corresponder à expectativa. Bom, essa especialidade do jornalismo, que é o agronegócio, não é tão antiga, é mais recente. 20 anos atrás, talvez um pouco menos, as pessoas não... Quem estudasse comunicação, talvez não se dessem conta de que um dia essa área seria explorada, ou poderia ser explorada como uma editoria forte dentro do jornal, da internet, do rádio e da televisão também. Porque não se dava tanta importância para o setor. As pessoas, principalmente os alunos de comunicação, que são pessoas que procuram estudar mais, são mais politizadas, têm mais conhecimento das ciências sociais, elas tinham o meio rural como um atraso, como uma característica retrógrada e que colocava o país para baixo. Então, quando se falava em fazenda, quando se falava em boi, em soja, era só para fazer críticas. Só para fazer críticas, e esse setor era usado como exemplo daquilo que não deveria ser para a economia do país e para a política do país. Só que o tempo acabou mostrando um pouco diferente. Ainda há muita resistência, mas muito menos do que 20 anos atrás. Então as pessoas começaram a enxergar o agronegócio de uma maneira diferente. Ainda há gente que fala, não, o setor é um pouco atrasado, o fazendeiro é atrasado, o agricultor é um caipira. Ainda há muito desse tipo de preconceito. Só que a visão tem sido mudada. Então tudo isso acabou despertando a atenção de muitos jornalistas que começaram a enxergar um mercado diferente. Quer dizer, esse setor está ligado à economia. Neste caso, a linguagem comunicacional, ela é sempre a mesma ou ela muda de acordo com os instrumentos de comunicação? Eu vejo a televisão hoje muito mais como entretenimento do que como um veículo informativo. Ele é um veículo informativo e dos mais importantes, talvez o mais importante. Só que as pessoas não têm acesso à televisão para a informação. Tem muito mais para entretenimento do que para a informação. Basta ver que o tempo da TV aberta dedicado a essa questão do agronegócio é praticamente nada. Vamos pegar as grandes redes. A Globo dedica o Globo Rural de manhã, meia hora por dia, né? Vocês não acordam tão cedo, mas acho que é 6 horas da manhã. Depois, isso diariamente. E depois no domingo, que eles têm um programa de 1 hora, né? Com grandes reportagens. Então, é muito pouco para uma TV que está 24 horas no ar. Então, eu não vejo diferença na linguagem, na abordagem. Por quê? A não ser quando você tem um veículo especializado. Porque, vamos supor, no canal do Boi, eu posso falar à vontade sobre taxa de lotação ou taxa de ocupação por hectare. Se a gente falar isso numa TV aberta, a grande maioria não vai entender o que é taxa de lotação, o que é commodity.
Então a gente tem que ter um pouco mais de tato para fazer chegar a informação para o telespectador de maneira que ele entenda e se interesse pelo assunto. Talvez o espaço hoje dado nas TVs abertas seja tão pequeno em função disso, da dificuldade de passar a informação e principalmente de despertar o interesse. Zaidan, você já trabalhou em alguma outra empresa do agronegócio? E se já, teve alguma que você se identificou mais do que o Canal do Boi? Bom, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu sou um cidadão extremamente urbano. Eu poucas vezes botei o pé na terra, na fazenda. Minha infância, minha adolescência, não tive nada a ver com fazenda. Meu pai, que era jornalista também, tinha medo da gente ir para a fazenda por causa de cobra, aquelas coisas, né? Então não deixava a gente ir para a fazenda. Então não tem nada a ver com fazenda, não tem criação de nada. Nunca plantei nada, a não ser uma árvore aqui, uma árvore ali. E comecei a trabalhar na profissão num jornal, fazendo de tudo. Jornal de interior a gente tem que fazer de tudo, né? Fiz até polícia. Até que comecei a trabalhar numa entidade chamada ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E a partir daí é que a gente acabou vindo para o Canal do Boi. Quer dizer, que de TV, aliás, eu não me considero uma pessoa de TV. Já tem mais de 8 anos que eu trabalho em TV e eu sempre falo para as pessoas, eu não sou uma pessoa de TV, eu sou de mídia impressa. Sempre tive e tenho até hoje vontade de mídia impressa. Meu negócio é escrever. Falar a gente fala por obrigação, porque senão não vem o salário no final do mês. Nesse seu trajeto até aqui, quais foram os desafios? Eu acho que o principal desafio até hoje é exatamente a não estar à vontade diante das câmeras. Pode parecer demagogia, mas é a pura verdade. Eu não me sinto à vontade diante das câmeras. Estou confessando isso para vocês, nem sei porquê, mas você vai, puxa vida, mas como é que você trabalha nisso? Porque essa é a opção de trabalho que eu tenho. Então esse é o grande desafio, ficar à vontade diante das câmeras. Agora tem outros desafios também que são mais fáceis para mim, que são aprender, né? Cada vez mais. Como eu disse para vocês, eu nunca plantei uma árvore, eu nunca plantei nada, nunca criei nada, então a gente tem o desafio de saber o que o sujeito que planta, o que o sujeito que cria sente, para entender os problemas dele, para eu poder abordar isso no meu trabalho. Então esse é um desafio também, mas bem menor do que o outro. Quais foram os proveitos que você retirou de ter trabalhado nessa área do jornalismo? O proveito principal é exatamente poder viver da profissão. Eu acho que a profissão que é tão sacrificada, né? A profissão que vocês escolheram, é difícil a gente se manter com um emprego só. Eu sempre tive 2, 3, às vezes 4 empregos para ter uma renda que pudesse corresponder às minhas necessidades da minha família, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego só que consegue pagar minhas contas, vamos dizer assim. Então, esse já é um grande proveito. O segundo proveito, que eu acho importante também, é que a gente acaba se tornando um pouco especialista de um setor. É um especialista que tem que se atualizar frequentemente, porque as coisas vão evoluindo, né? Eu falei para vocês no começo que o agronegócio evoluiu muito e sempre há informações novas, então a gente precisa buscar essas informações. Você é realizado com sua profissão e se sente satisfeito? Não, ainda não. Eu acho que
O melhor ainda está por vir. Eu sempre imagino que a gente nunca consegue atingir a realização plena. Eu, por exemplo, gosto muito mais da área cultural do que do agronegócio. Eu me realizaria muito mais se eu estivesse lidando com a área cultural, mas muito mais. Mas tem aquela máxima, né? A minha pátria é o pão de cada dia, né? Então, por que eu moro em Campo Grande hoje? Eu não sou daqui, eu vim de Minas Gerais, mas moro em Campo Grande, e as pessoas perguntam, você gosta de Campo Grande? Eu digo, eu adoro Campo Grande, porque é aqui que eu ganho o meu sustento. Então, você pergunta, você gosta da sua profissão? Eu digo, eu adoro a minha profissão, porque é ela que me sustenta. Mas eu gostaria de fazer outra coisa, como eu disse para vocês, gostaria de estar mexendo com música, com cinema, com teatro, que é a área que, na minha adolescência, eu sempre trabalhei, né? Sempre, os meus amigos todos hoje são dessa área. Eu sou a ovelha negra, vamos dizer assim, o patinho feio, né? Que está no agronegócio. Jorge, que mensagem você deixa então para quem está começando na área de comunicação? Se eu puder deixar a mensagem, eu acho que deixar mensagem é uma coisa muito complicada, porque eu não me considero apto para deixar mensagem para ninguém. Mas uma boa dica, acho melhor trocar a palavra para dica, é exatamente isso, investir naquilo que vier para nós. Se o que veio para nós foi isso, vamos investir nisso. Vamos trabalhar em cima disso, vamos ser bom nisso, vamos tentar ser o melhor nisso. A gente acaba não perdendo nada. Ah, não é o que eu gosto? Não tem problema. Aquilo que você acumulou adquirindo aquela experiência vai te dar um ganho muito grande lá na frente, seja em qualquer outra atividade que aparecer para você. Então a dica é essa, invista, entre de cabeça, mesmo que você não goste. Claro, eu estou falando isso, você não vai fazer coisas que não são dignas, que não são éticas. Tirando essa parte da indignidade, da ética, que vocês aprenderam e aprendem na escola, as coisas que são legais, mesmo que não sejam do seu agrado, invista. Eu acho que o mais importante é isso. Entre de cabeça. Uma pergunta meio nada a ver agora. A gente viu que você gosta um pouco de música, filmes. Eu queria que você falasse se você tem algum hobby ou se esse é o seu hobby. Não tenho. Infelizmente, esse é o lado ruim de Campo Grande. Quando eu vim para cá, eu deixei de tocar. Eu tocava na noite. E quando eu vim para cá, eu tive que parar de tocar porque não deu mais tempo. Não deu mais para... Então, meu hobby era tocar. Hoje eu não toco mais. Então, eu não tenho hobby. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Agradeço a presença do Jorge. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigado.